Oi, tudo bem? Você sabe qual é a vontade de Deus para você? A maior vontade de Deus para você, se Deus tem uma vontade para a sua vida, qual é essa vontade? Você já parou para pensar sobre esse assunto? A palavra de Deus diz que Deus, aqui em Efésios, diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Aí ele vai falar por que ele fez isso. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Ou seja, o que Deus fez? Ele deu dons aos homens para a edificação da igreja, a edificação dos seus santos, a edificação dos seus discípulos, para que esses discípulos se tornem Jesus, se torne Cristo. Mas será que é possível ser como Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo não pecou. Viveu uma vida assertiva como Jesus acertou. Do que o apóstolo Paulo está falando aqui? O apóstolo Paulo está falando sobre o olhar de Cristo da vida. A vontade de Deus é que nós se tornamos um Jesus. Uma espécie de Jesus Cristo aqui na Terra. E como se tornar um Jesus Cristo? Sendo que Jesus foi perfeito e nós somos falhos. O apóstolo Paulo está falando do olhar da vida de Jesus. Como Jesus enxergava a vida. Como Jesus enxergava as coisas dessa vida, esse mundo, a sociedade. A vontade de Deus é que nós se tornamos Cristo. E você sabe que Jesus Cristo é o Filho do amor de Deus. A palavra de Deus é o Filho do meu amor. Você sabe que Jesus foi ungido com óleo de alegria. É o Filho da alegria do Senhor. Se eu puder fazer uma alegoria, é como se fosse José para Jacó. É aquele filho que ele deu a túnica. É o filho querido. É o filho perfeito. Então a vontade de Deus para os seus outros filhos é que nós se tornamos igual a esse filho. Jesus Cristo. O Cristo. E como assim? Sendo que ele é perfeito e não pecou. Ele está falando sobre o olhar da vida de Jesus Cristo. Como Jesus enxergava? Para mim ser a estatura de Cristo, eu tenho que enxergar a vida como ele enxergou. Porque a vida está no olhar. A vida, ela está no olhar. Como você enxerga a vida, assim você é. Por exemplo, se uma pessoa que é racista, preconceituosa, por que ela é assim? Porque ela enxerga a vida assim. Ela se enxerga que ela é de uma etnia, por ela ser branco, por ela ser rica, por ela ser isso ou aquilo, ela entende que ela é melhor que as outras pessoas. E como ela tem esse olhar, assim ela age. A vida, ela está no olhar. Assim também, quem se torna um Cristo, quem olha a vida como Jesus Cristo, vai agir como Jesus Cristo. A questão da vida é o olhar da vida que ele está falando. O que é ser a estatura de Cristo? Olhar a vida como Jesus olhou. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Como Jesus esteve aqui, você já leu sobre Jesus? Você já leu Jesus? O que ele falou, e não só o que ele falou, mas o que ele disse sem dizer com as suas ações. As pessoas falam tanto de Jesus Cristo. Esses dias eu vi alguém falando na internet que não era bom a gente ir para a praia. A praia é boa, mas não é para nós. Mas o que Jesus Cristo pensava da praia? Esses dias eu vi outra pessoa falando que sobre não fazer barba. Mas o que Jesus pensava disso? Então, as pessoas têm muitas ideias sobre Jesus, mas o que Jesus realmente pensava da vida? Qual era o olhar
de Jesus sobre a igreja, sobre a religião? Qual é a opinião de Jesus sobre os pecadores, sobre os adúlteros, sobre as prostitutas, sobre os religiosos, sobre a praia, sobre o trabalho, sobre o caráter, sobre produzir bons frutos? E é nisso que a vontade de Deus é que nós olhamos a vida como Jesus olha. Jesus era religioso, no sentido mal da palavra. O que Jesus pensava sobre a vida? Porque o que a gente vê hoje é muitas pessoas à estatura de homens, mas não à estatura de Cristo. Tem pessoas igual a homens. Tem um homem que é pensamento conservador e tem pessoas que é conservadora. Por quê? Porque aquele líder, porque aquele homem é assim. Tem pessoas que é liberal e tem pessoas que é liberal porque ele chegou à estatura do seu líder. Tem pessoa que é mais Jesus do que Jesus mesmo, né? Vamos dizer assim. E tem pessoas que é assim, a estatura de homens, mas não a estatura de Cristo. E o meu convite aqui é para você ler mais sobre Jesus. Leia Jesus. Procure enxergar nas Escrituras, na palavra do Senhor, Jesus Cristo aqui. Antes da letra, antes de qualquer outra coisa, leia Jesus Cristo, porque a vontade de Deus para a sua vida, e para mim também, é Jesus Cristo. É que a gente se torne um Cristo, um tipo de Cristo, um tipo de Jesus nessa terra. E Jesus era misericordioso, então se eu tiver um olhar de Jesus, eu vou olhar a vida como misericórdia. Jesus não julgava ninguém, então se eu tiver o olhar de Jesus, eu não vou sair por aí julgando ninguém. Jesus não aborrecia ninguém. Jesus não fazia descaso com ninguém. Jesus não fazia inimizade com ninguém por questão de visão, de pensamento. Jesus apenas, ele não tinha dificuldade de falar isso não é. Mas ele olhava a todos com ternura e acolheu todos que veio até ele. E quem não quis, ele respeitou. É assim que Jesus olhava a vida. Um dia alguém chegou, ouviu ele pregando e falou assim: dura esse discurso. Começou a gente ir embora. E o que ele fez? Não, volta. Não. Ele perguntou: tem mais alguém que quer ir também? Por quê? Porque para Jesus, ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer. Para o Senhor Jesus não é na marra, não é na força, não é na pancada. Um dia ele perguntou para o cego chegou: tem misericórdia de mim, filho de Davi? Ele falou: o que eu quero? O que você quer que eu te faça? E alguém falou: mas Jesus não sabia que ele era cego? Não, Jesus está mostrando, respeitando o homem, aquele homem que ele criou. Eu não vou te curar compulsivamente, eu quero saber o que você quer que eu te faça. Sendo que tem pessoas que às vezes na sua religião você não pode isso, você não pode aquilo. Para você fazer isso, você não pode, para você congregar aqui, você não pode agir assim. Não, quero saber a sua opinião, o que você acha? Porque Jesus respeitava. Jesus era machista? Qual era o olhar de Jesus sobre as mulheres? Olha como a Marta falou com ele: mestre, você não vê que a minha irmã me deixa servir só? Como ele tratou ela? Com machismo? Ou ele olhou para ela e ensinou ela ali: olha, Marta, você está fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Então a gente precisa procurar saber quem é Jesus. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Jesus nos chamou para ser seus discípulos. A palavra de Deus diz lá em Hebreu: olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus é o Filho do amor de Deus. É como aquela alegoria que eu disse no começo sobre José tinha 12 filhos e um era José.
José amava todos, mas tinha um filho que era especial. Por quê? Porque ele não agia feito aqueles homens, os seus outros irmãos. Ele era diferente. E aquela diferença saltou os olhos de José. Assim Jesus com Deus. Jesus sempre falou, olha, aqui é o filho do homem. O que é isso? O filho humano de Deus. O humano dos humanos, o filho do homem, o filho humano de Deus. E é assim que a gente precisa se tornar, um filho humano de Deus. Um Jesus mais humano, mais misericordioso, mais justo. Essa é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para você é Jesus. O resto, meus irmãos, é falácia de homens. Às vezes você está à estatura de homens. Você chegou, olha, um líder, até bom, bacana. Mas a vontade de Deus não é que você se torne aquele líder. Que você fale como ele falou, que você cumprimente como ele cumprimentou, que você rejeite as pessoas que ele rejeitou. Às vezes você está à estatura de homens e não à estatura de Cristo. É isso que você precisa pensar. Por mais bacana que pareça ser, por mais bonito que pareça ser, por mais piedoso que pareça ser, não é Cristo. Então procura saber quem é Jesus Cristo e o olhar da vida. Porque às vezes nós possamos estar achando que está servindo a Cristo e está servindo homens. A vontade para mim e para você de Deus é Cristo. Por isso que ele deu dons aos homens. E ele termina aqui eu encerro. Para que não sejamos, verso 14, mas meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, vento de ensino, pelo engano de homens que astúcia engana fraudulosamente. Tem pessoas vivendo vento de doutrina. O que é vento de doutrina? Não é paz. Isso pode. Aí passa um tempo, não pode mais, agora pode. Né? Lembra daquela época? Não pode assistir televisão. Agora pode. Não pode usar bermuda. Agora pode. Aí você fica ali. O líder mudou de ideia, você muda de ideia também. Mas eu quero saber o que Jesus pensa. Eu já quero ir direto no dono dos porcos, como diz aquele ditado popular. Então leia Jesus, o que está faltando hoje. Por isso tem muita gente perdida. Não sabe para onde vai. Vai ver um teólogo, fala uma coisa. Vai ver outro teólogo, fala outra coisa. E agora? Predestinação ou livre-arbítrio? Agora, devo fazer a barba ou não devo fazer a barba? Agora, eu devo ir para aquela igreja? Não é. Por quê? Porque ela lê a Bíblia, ela lê homens, ela ouve homens, mas nunca parou para ver Cristo. E aí que está o erro, e aí que está o mal. Aí que está a raiz do problema, tá bom? Deus te abençoe e fique com Deus.